Queria então que o senhor falasse desse desafio então em assumir o Vale do Paraíba. Certamente o senhor tem conhecimento das dificuldades que nós enfrentamos aqui ano após ano. Queria que o senhor falasse das primeiras impressões ao chegar aqui à nossa região. Uma boa tarde a todos. Apesar dessas dificuldades que são sabidas, as primeiras impressões que eu tive são extremamente positivas. Então, a Polícia Militar aqui no Vale do Paraíba, em especial no Vale Histórico, o 23º Batalhão, tem uma produtividade extremamente alta. E isso reflete num alto número de prisões, de presos recapturados, na apreensão de drogas e de armas. Para se ter um exemplo assim muitíssimo recente, ontem nós iniciamos a Operação Adaga, que é da recaptura de procurados, e em 12 horas foram recapturados 7 foragidos da Justiça. E o nosso objetivo é tentar transformar essa produtividade, essa alta produtividade em eficácia e a gente conseguir também reduzir os homicídios. A nossa preocupação principal, até respondendo à tua pergunta, é que nós temos aqui na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, que é a área toda que eu comando, que dão 39 cidades, mais 17 distritos, que 6 das 10 cidades com maior taxa de homicídios de São Paulo ficam aqui na região e 4 aqui no Vale Histórico. Então, a gente só quer tentar fazer com que reduza também esses números para que a sensação de segurança que nós temos, de tranquilidade e efetividade da Polícia Militar também resulte em números melhores. É importante também salientar que esses números, embora sejam altos para o nível de São Paulo, porque São Paulo é a capital mais segura e o estado mais seguro do país, ele acaba sobressaltando um pouco mais quando tem essas regiões. Mas se comparadas, por exemplo, a outros estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais, com os quais nós fazemos fronteiras, esses números eles são baixos. Mas nós não nos contentamos com isso e a Polícia Militar está trabalhando cada vez mais para aperfeiçoar o sistema de segurança pública com diversas estratégias a curto, médio e longo prazo, com medidas internas dentro da Polícia Militar, de integração com outros órgãos de segurança e também com integração com outros órgãos que não sejam de segurança, principalmente as prefeituras, por meio de convênios. A gente fala desses índices no ano passado, 378 mortes violentas aqui na região. Sim. Como o senhor bem disse, comparando com outros estados, os números não são tão altos. Sim. Mas olhando para o nosso estado, das regiões do interior a que mais se destaca. Exato. E os índices já desse ano, dos boletins divulgados esse ano, alguns oscilando para baixo, para mais. Por exemplo, furto de veículo ainda crescente, estupro ainda crescente. Então, existe uma ação emergencial para a gente tentar já diminuir, dar como se fosse um sufoco mesmo para a gente tentar baixar esses números logo de cara, ou não? É gradativo esse trabalho? Então, essa operação ela já está sendo feita. Então, nós já estamos fazendo ações de impacto. Os dois índices que o senhor pegou, que são o de furto de veículos e de estupro, são os dois únicos que aumentaram. Todos os outros nós reduzimos, inclusive homicídios, que são os mais preocupantes. Então, homicídios nós reduzimos, furtos em geral reduzimos, furto de veículos reduzimos, roubo de veículos, roubos de carga. Esses dois casos que nós pegamos são os mais complicados, porque o furto é difícil de se constatar, um criminoso, né, um furtador, ele consegue levar um veículo com dispositivo de segurança em cerca de 30 segundos, então é difícil identificar, e quando o policial consegue flagrar, ele não é responsabilizado pelo furto, quando a gente não consegue constatar. Geralmente ele é responsabilizado por receptação, assina um termo circunstanciado e é liberado na hora, ou então liberado na audiência de custódia, de modo que a gente tem que prender várias vezes o mesmo criminoso. Outro caso que é bastante complicado é o de estupro. E o estupro que nós constatamos não é aquele em via pública. Esse estupro ele é feito dentro de casa, geralmente com crianças menores também, e com o abuso de confiança. E esse é o mais difícil para a Polícia Militar constatar, porque nós não podemos entrar dentro das residências. Então, é importante esclarecer à população que nós estamos implementando uma série de medidas para tentar melhorar a segurança pública, e estamos conseguindo isso daí.
todos os índices estão sendo reduzidos. O principal que eu tenho, que é o meu maior desafio, que é o de homicídios, nós já reduzimos, nós não temos números oficiais ainda, mas nós reduzimos em janeiro, fevereiro e em março também. Ou seja, eu estou calculando mais ou menos de 18% a 20% menos mortes do que nós tivemos no ano passado. E isso é um resultado muito bom, que nós não trazemos só para a Polícia Militar, nós dividimos também com outros órgãos de segurança pública, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com as guardas municipais e também com os municípios, principalmente as prefeituras que têm convênios com a Polícia Militar. Em relação à educação, nós tivemos um aumento aí triste em casos de violência dentro das escolas. Recentemente, mais uma morte de uma professora na capital. E nós tivemos casos, inclusive, com a atuação da polícia também, de São José dos Campos, Taubaté. O que a polícia pode contribuir, como a polícia militar pode estar presente, mais atuante para a gente também combater isso. O PROED pode ser, por exemplo, um caminho interessante. Lógico. O PROED e a Ronda Escolar, né? São dois programas que são muito antigos, têm mais de 30 anos, são implementados pela Polícia Militar. Eles têm objetivos diferentes, né? O PROED, na verdade, fazendo uma metáfora, é uma semente que a gente planta hoje para que o jovem não enverede pelo caminho das drogas amanhã. E a Ronda Escolar é o policiamento que é feito em todas as escolas. Isso daí durante um tempo é um dos programas de policiamento que nós temos. O que é importante ressaltar é que até o momento em que o fato aconteceu, os índices não estavam altos. Esse fato acabou influenciando negativamente para que crescesse muito o número em escolas. A gente chegou a ter, aqui na região, mais de 20 atuações criminais em escolas. Então, essas 20 atuações não são aqueles chamados. Se eu for colocar todos, dá muito mais, dá mais do que o dobro disso. Então, apreensões de facas, de simulacros de armas de fogo, em um caso em São José dos Campos, uma arma de fogo real, e de ameaças. Mas sempre que acontece um caso desse, você tem um efeito de influência e acaba influenciando outros jovens. Como a gente não tem uma legislação muito rigorosa para jovens, eles se sentem muito à vontade para poder, às vezes, praticar esses atos sem que sejam responsabilizados. Mas nós estamos ao lado da educação, da Secretaria de Educação. Em todo o Vale do Paraíba foram feitas reuniões dos comandantes da Polícia Militar orientando os diretores de escola, os professores, dando treinamento, explicando como proceder nesses casos. E aquilo ali foi um fato que acabou sendo isolado, que tem acontecido pontualmente em alguns lugares do mundo, mas é importante ressaltar que a Polícia Militar ela agiu com bastante eficiência. Naquele caso, o tempo de resposta que aconteceu na Vila Sônia, em São Paulo, foi de 3 minutos. No mesmo dia, aconteceu um caso em Nashville, nos Estados Unidos, em que a polícia demorou 14 minutos, ou seja, muito maior do que o da Polícia Militar de São Paulo. Então é importante ressaltar que nós temos uma polícia que é bastante eficiente em relação às demais polícias do mundo e que está restabelecendo a ordem. Ou seja, semana passada nós tivemos um número muito maior de ocorrências envolvendo escolas do que nessa semana. Essa semana a gente reduziu drasticamente e daqui a alguns dias a gente já vai entrar dentro de um clima de normalidade também. Pois não. Existe uma preocupação ainda com relação à cidade de Cruzeiro, que teve queda nos índices, principalmente de homicídio, mas ainda existe uma preocupação que acontece com frequência. Sim. Como que está a atuação da Polícia Militar em Cruzeiro e também em cidades do Vale Histórico, e também com o objetivo de inibir que facções dessas cidades? A análise está correta, né? A gente tem uma preocupação lá dentro das cidades, por ser numa região de divisa. A gente tem percebido os nossos órgãos de inteligência integrados às inteligências da Polícia Civil e da Polícia Federal e da região também do Rio de Janeiro. Então eu tenho conversado com o coronel, que é o comandante regional de lá, para tentar fazer atuações conjuntas e integradas entre as duas cidades, atuando para tentar reduzir os índices de criminalidade em Cruzeiro. Nós trabalhamos com georreferenciamento, ou seja, a gente analisa estatisticamente onde está tendo uma incidência criminal maior e coloca as viaturas. Outras providências que nós adotamos, nos casos de homicídio e de tentativa de homicídio, sempre tem um comandante da Polícia Militar no local para averiguar.
Estamos fazendo contatos também com a Polícia Técnico-Científica para treinar os policiais, para preservar o local de crime, contatos com a Polícia Civil, então uma apresentação que era feita de uma maneira muito formal, agora não, há um contato entre o comandante da Polícia Militar e o delegado de polícia que é responsável por aquilo ali, para dar um tratamento mais específico para esse caso. É importante ressaltar que o ideal para nós é que não houvesse nenhuma ocorrência, que ninguém fosse roubado e que ninguém fosse morto. Mas isso é quase utópico, né? É impossível a gente conseguir fazer isso. Então a gente tenta minimizar o máximo possível esses casos, também, além da atuação da Polícia Militar, com a integração com outros órgãos e também com as prefeituras. Então, uma central de monitoramento que nós temos, direcionada, com as câmeras direcionadas, acaba facilitando, e a identificação desses criminosos, quando a gente não consegue prevenir o crime, consegue evitar as coisas. E é importante até a gente analisar, é aquele copo meio cheio e meio vazio, né? A gente analisa, reduziram o número de ocorrências na região como um todo, mas a gente sempre está buscando algo mais para tentar reduzir ainda mais e aperfeiçoar esse sistema de atendimento. Nós também estamos fazendo operações que são gerais no estado todo, 2 operações que estão em vigor, Operação Impacto, onde a gente coloca, foi até a pergunta anterior aqui que foi colocada, são ações de impacto em determinados locais para poder sufocar a criminalidade naquele local. Uma outra operação é baseada numa análise que nós fizemos, de que tanto as pessoas que matam quanto as pessoas que morrem, via de regra, são criminosos. Tem passagens anteriores. Então a gente está fazendo uma operação chamada Adaga. Essa operação Adaga faz o levantamento de foragidos da justiça para que eles sejam recapturados e evitar que eles sejam ou autores de homicídios ou vítimas de homicídio. Coronel, pois não. O índice de letalidade em relação aos policiais do Rio de São Paulo, no Rio é 20 vezes maior do que em relação a São Paulo. Sim. O que o senhor atribui esse índice abrupto em relação aos policiais paulistas? Olha, essa é uma questão bastante complexa, porque eu precisava conhecer como é que funciona o sistema de segurança pública no Rio de Janeiro, o treinamento, a realidade que o Rio de Janeiro vive, porque a gente precisa analisar que a letalidade policial não depende só da polícia, ela depende também do criminoso, né? Então, o policial ele não procura o confronto, ele não procura a letalidade. Nenhum de nós saímos para trabalhar para matar um criminoso, né? A gente sai para prestar serviço de segurança pública e, geralmente, essa letalidade ela é decorrente de uma agressão que os criminosos fazem contra o policial. E ele, para se defender, ele acaba atirando e, por vezes, produzindo. Mas o policial não busca isso, daí acaba sendo uma consequência. O que nós, aqui em São Paulo, fazemos? Investimos bastante em treinamento. Então, treinamento, todas as ações policiais seguem um procedimento operacional padrão, que a gente chama uma sigla de POP, né? Então, nós temos POP para tudo, desde a abordagem até o algemamento, a abordagem a um veículo, alguma pessoa, uma fiscalização, um bloqueio, todos esses são determinados por procedimentos operacionais padrão. E os policiais são treinados para isso. Esse treinamento ele acaba reduzindo a letalidade. Aliás, eu dei esse treinamento hoje de manhã. Então, hoje eu estou o dia inteiro aqui na região do Vale Histórico e de manhã a minha primeira conversa foi com os policiais que trabalham aqui na região, explicando para eles como o procedimento padronizado, de uma maneira genérica, não especificamente, né? Estou num nível mais estratégico político, mas como esse procedimento acaba colaborando para evitar que isso daí redunde numa morte decorrente de intervenção policial ou então de uma letalidade. Uma outra questão que também é importante, houve um investimento muito grande por parte da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública e do Governo do Estado em armas não letais, uma arma de incapacitação neuromuscular. Então, é aquela pistola eletromagnética que solta 2 dardos lá e que acaba incapacitando a pessoa. Então, quando o policial tem uma arma dessa, e todas as equipes têm uma arma dessa, ele evita de usar a arma de fogo, que acaba sendo um recurso letal. Então, o investimento em armas não letais reduz também a letalidade. O uso da câmara tem contribuído para uma diminuição, gerando mais segurança para os policiais? Sim, mas a câmera sozinha ela não reduz letalidade. A câmera é uma das ferramentas que nós temos para trabalhar com o serviço policial.
do mesmo jeito que é a arma de incapacitação neuromuscular. Então, a pistola eletromagnética associada a uma câmara, associado a um treinamento, associado a uma filosofia de polícia comunitária, associado a uma conduta e uma postura do policial, e do outro lado, tendo uma sociedade mais ordeira, menos criminosos, menos infratores, acaba colaborando que a gente tenha menos letalidade. Então, o que é importante ressaltar, não só fazendo uma comparação com o Rio de Janeiro, mas com qualquer outro estado da federação, isso depende de aspectos culturais de cada local, e não só da polícia. Não é a polícia que alavanca ou que diminui a letalidade, mas uma conjunção de fatores socioculturais daquele estado. Excelente pergunta. E semana passada eu estive no quartel-general do Comando em São Paulo para organizar a Operação Inverno, que vai começar agora, e terminando a Operação Inverno nós teremos a Operação Romeiros, que vai cuidar aqui um pouco mais do Vale Histórico, que é aquele turismo religioso que nós temos. Qual que era a estratégia que era adotado antes? Todo o policiamento concentrado nas cidades onde acontecem. E a gente está adotando uma estratégia diferente, principalmente com o reforço que vem de São Paulo. Então, nessa Operação Verão, já vai ser um exemplo, nós não vamos confinar todos lá em Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Eles vão estar distribuídos entre as demais cidades. Quando houver também a Operação Romeiros aqui, nós vamos também distribuir e massificar o policiamento nesses locais para tentar diminuir a incidência criminal nesses locais, não só de homicídios, né, mas como de outras ocorrências policiais que nós temos. Furto e roubo de veículos, o estupro que foi ressaltado. A gente está investindo também em técnicas para tentar identificar as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, o aplicativo SOS Mulher, que a Polícia Militar desenvolveu para as mulheres, identificar agressores e outras pessoas que possam ser potenciais criminosos, para a gente tentar prevenir o que acontece. Então, resumidamente, a gente não está mais concentrando em determinado local. Pô, tem Operação Romeiro, todo mundo em Aparecida. Não, a gente vai distribuir na região toda, até porque influencia a região toda. Então, quando há o feriado de Aparecida, não vai todo mundo para Aparecida, eles ficam também, os turistas ficam nas demais cidades e os criminosos se aproveitam disso. Quando há a festa de Frei Galvão ou de Canção Nova, todos eles estão distribuídos na região como um todo, e a Polícia Militar tem que acompanhar essa migração também. Quando o senhor fala de reforços de policiais que vêm aí de outros pontos de São Paulo, como o senhor define esse grupo de policiais que virá? Seriam alunos do Barro Branco, alunos soldados, ou seriam já policiais formados, capacitados de batalhões específicos? São já oficiais formados, né? Os alunos do Barro Branco não vêm há muito tempo. Alunos do Barro Branco é da época que eu era aluno ainda, né? Eu estou formado há um bom tempo, né? Eu tenho 31 anos de Polícia Militar, então nós não temos mais alunos em formação. Quando são enviados, eles são enviados para posições não estratégicas, né? Mas no núcleo onde está acontecendo. Os nossos reforços, basicamente, são do policiamento de choque, policiamento de trânsito e o ambiental. O policiamento de choque atua nas áreas mais perigosas, onde a gente identifica onde há um perigo maior. Nós chamamos de áreas de interesse de segurança pública. Então, no nosso mapeamento, a gente percebe que há uma criminalidade maior em determinado local, a gente vai lá e situa o choque. Policiamento de trânsito e o policiamento rodoviário, trânsito urbano e rodoviário, atua nas rodovias e nas vias de acesso dessas cidades. Então a gente vai não mais só fiscalizar a cidade, que é o núcleo do turismo, do evento que está acontecendo, mas todas as vias de acesso. E nós vamos contar também com o apoio da Polícia Ambiental, que vai cuidar mais da área rural. Nós temos várias áreas que têm áreas de matas, né, e outros locais, que o policiamento ambiental tem uma familiaridade maior e equipamentos e condições e viaturas, né, com mais fácil acesso para esses locais também. Coronel, eu queria saber do senhor sobre contingente. Pois não. Hoje o número de homens da polícia aqui no Vale do Paraíba é o suficiente? O senhor necessita de mais? Se sim, o que o governo do estado se propõe a poder oferecer para a gente poder ampliar, se necessário, esse contingente? O contingente de policiais é o mesmo que é fornecido para todos os outros lugares. Então, o departamento pessoal da Polícia Militar tenta equilibrar o número de claros. Obviamente, nós não temos todos
os batalhões com efetivo completo. Se nós tivermos mais policiais, sempre é melhor, mas a gente está dentro da realidade de todas as outras localidades. Há um esforço do governo do estado para abrir mais escolas de formação, formando mais policiais, para a gente tentar suprir um pouco esse déficit. É importante ressaltar que durante o período da pandemia foram cortados os concursos públicos. Então, o que o governo do estado hoje sofre e a Polícia Militar é fruto dessas restrições que nós tínhamos para poder formar mais policiais militares. Mas com o tempo eu creio que isso seja equilibrado. E o que é mais importante, tem sido investido em tecnologia. Então foi feita a pergunta aqui, arma de incapacitação neuromuscular, câmeras corporais, centrais de monitoramento pelos municípios. E isso daí acaba suprindo um pouquinho o déficit de recursos humanos que nós temos.